Eu vou pegar aquilo que o Pablo Marçal fez. E esse é o ponto que me interessa, tá? O Pablo Marçal, ele foi a personagem por excelência desta eleição e das eleições de 2024. A eleição de 2024 vai ficar marcada por um indivíduo que interpretou a realidade política de um determinado local que corresponde a um país. São Paulo é maior do que a Áustria, em termos populacionais, e em termos de problema, eu acho que corresponde a um dos piores países do mundo, tá? Ele simplesmente pegou esse case, ele trouxe a novidade, ele mostrou o fracasso e a fragilidade do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema de debates, da maneira como as coisas são conduzidas e estrategicamente são montadas para eleger um prefeito. Ele deixou muito claro que nós tínhamos duas hipóteses de duas frentes que na realidade ia ser apenas a permanência do que sempre foi. Alguns diriam, mas é um indivíduo do sistema e o outro que não. Eu acho que é um do sistema e outro do sistema paralelo, se as pessoas forem observar de uma maneira muito fria o que nós... Ele chega do nada, cai como um raio de um céu azul, interpretou o sentimento popular, interpretou o sentimento da direita, fez o serviço sujo do Ricardo Nunes, porque imaginemos que o Pablo Marçal não estivesse aí. Só haveria uma pessoa para desestabilizar o processo como um todo e chegar, inclusive, a ser eleito. Razão pela qual eu também não sei porque alguém quer ser eleito prefeito de São Paulo, que seria o Salles. O Salles é o único cara que chegaria com peito, com força e com projeto, podendo ser eleito. Só o Salles poderia ter feito algo próximo, mas não da maneira como o Marçal fez. E o que ele trouxe? Ele trouxe a novidade. Aí é que está o detalhe. A sensação de que talvez ele tenha chutado para não assumir a prefeitura me parece concreta. Por qual razão? Uma vez, eu não vou dizer quem foi o indivíduo, mas uma vez ele disse, já me convidaram para ser prefeito de São Paulo. Por que eu vou assumir uma bucha dessa? Eu vou ficar, na realidade, 30 anos respondendo inquérito. Porque qualquer coisa que você faz em São Paulo, se faz errado, dá um inquérito. Se faz certo, dá um inquérito porque você acertou. Em síntese, é um problema que somente o Rio de Janeiro supera, em termos de confusão e em termos de problema para a vida inteira, sem ter capacidade depois de ser alavancado nacionalmente. Mas o Marçal fez uma política, ele fez uma campanha que o projetou nacionalmente. Isso aí é indiscutível. O problema é que talvez ele tenha cometido o último erro que joga fora a estratégia dele. Ele cometeu 3 grandes erros. O 7 de setembro, ele não precisava ter feito aquilo. Bastaria ele ter falado, estou chegando de viagem, eu não fui porque eu tinha que resolver problemas internacionais. Eu estou tratando de paradiplomacia, que é a diplomacia da cidade de São Paulo com o exterior, sem passar pelo Ministério das Relações Exteriores. Ele cometeu esse erro. Ele cometeu o erro da cadeirada. Na cadeirada, ele se projetou nacionalmente, mas se ele volta depois da cadeirada e fica ali, todo mundo ia ficar constrangido de bater nele. E ele ia se sobrelevar em relação a tudo e a todos. Cometeu erro. Aí fez aquilo, sai de ambulância. Foi pior do que eu, para chegar na frente de todo mundo. Andando de ambulância. E a terceira, que foi esse laudo. Ele não precisava, estrategicamente, se alguém cobrasse dele de que ele acusou e não teve prova, ele disse, eu tenho o documento. Por que você não mostrou? O que ele diria? Porque eu verifiquei o documento é falso. E eu não poderia fazer isso, e agora eu peço desculpa. Estaria anulado, ninguém ia falar nada. Se ele não apresenta, as pessoas chamam ele de covarde, não, porque eu estou analisando aquilo tudo que eu vi, não funcionou depois das eleições. Ou seja, foi um erro de cálculo tático aí dentro da estratégia dele. E eu não sei quem foram os assessores que cometeram a bobagem de falar, faça. Porque se os assessores falaram, não faça, e ele fez, aí ele tem problema de ser aquele que não, que faz aquilo que os outros, não faz aquilo, ele se cerca de indivíduos que não dizem aquilo que ele precisa ouvir, mas aquilo que ele quer ouvir. Se assim ele está cometendo o erro de todas as lideranças que sobem que nem um foguete e caem que nem um meteoro, porque não tem nada nem ninguém ao seu redor. Quando eu olho, e eu já encerro, quando eu olho o que o Pablo Marçal representa, ele representa a primeira coisa, um espelho em relação a toda essa porcaria que é o nosso sistema eleitoral, o sistema partidário. E ele mostrou que esse sistema é tão falho que alguém como ele, que veio, é verdade, sem fundo eleitoral, sem televisão, sem nada, conseguiu chegar onde chegou. E tem um detalhe, hein? Está confirmado que o ex
o banimento do X interferiu na eleição, sim, porque as regiões mais periféricas, onde ele perdeu, e não aonde ele foi, porque ele foi lá, mas onde ele perdeu, lá o que funciona bem funcionado. Se você não tiver a internet, você é obrigado a assistir a TV normal, que é a do Diário Oficial da União.